de ter você aqui conosco. Obrigada. Oi, eu sou a Lilian, eu sou bibliotecária também na FCE, né, desde 2009. E daí, junto com a Vivian, eu faço esses treinamentos, né, como ela disse, o currículo Lattes é uma novidade para a gente, mas é bom também, porque a gente vai fazer uma conversa, né, vai olhando alguns pontos que são importantes de a gente ter a ideia de como colocar. E daí também é importante a gente selecionar o que vai colocar, porque o Lattes ele é uma plataforma, né, que reúne várias informações, né, de profissionais, de pesquisadores, e muitas vezes nas seleções que a gente faz é o formato que tem que ser entregue, né? Então é importante a gente ter clareza em como preencher esse formulário, de como a gente precisa guardar todos os certificados, né, porque o que a gente vai colocar ali depois também tem que ser documentado. Então, a gente vai aprendendo. O nosso material que a gente traz hoje é um material que é disponibilizado pelo Super 8. Eu acho que vocês já devem conhecer, que é o curso de extensão do Sistema de Bibliotecas da URGS, e que eles apresentam 2 módulos, né? Esse módulo mais básico, que é o que a gente vai fazer hoje, essa conversa, e também tem alguns pontos com relação à publicação, de visibilidade, né? Quando a gente começa a produzir mais materiais, né? O que a gente precisa? Então, hoje é uma conversinha, mas vocês também, né, seria interessante quem tiver disponibilidade de cursar os 2 módulos que são oferecidos pelo Super 8. Prazer, Líria. Prazer. Eu queria convidar que todo mundo, quem pudesse, quiser abrir a câmera, né, pra gente se ver. Oi, gente, eu vou pegar o gancho, então eu vou me apresentar. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Júlia, sou bolsista da cátedra também. Sou aluna de Relações Internacionais, eu estou no 7º semestre, eu acho. E faço parte do GAIRE também, do NEP Migra, então estou lidando com essa questão de imigração e refúgio desde 2019. E isso aí, ansiosa para aprender um pouco mais sobre o Lattes. Boa noite para todo mundo. Eu sou Cristiane, sou bibliotecária também lá da FCE. Estou há alguns anos na FCE, já fui bibliotecária do Direito e estou hoje aqui para acompanhar as gurias um pouquinho e também para aprender um pouquinho mais com vocês. Prazer, bem-vinda, Cristiane. Obrigada. Boa noite, eu sou Magdala. Boa noite. Sou estudante da Faculdade da Farmácia. E só isso. Tu é da onde, Magdala? Hã? Tu é da onde? Desculpa, eu sou haitiana. Eu estou aqui no Brasil faço uns 5 anos. Prazer, Magdala. Prazer. Oi, boa noite. Oi. Boa noite, Nete. Boa noite. Fala. Ouvindo, sou Jean Jacques, eu sou estudante de curso de Relações Internacionais na Faculdade FCE, a Faculdade da Ciência Econômica. Estou no 3º semestre e estou aqui para aprender um pouco de como fazer currículo de Lattes também. Obrigado. E sou haitiano também. Bem-vindo, Nete. Obrigado. Oi, Eliseu, conseguiu ouvir agora? Seu microfone está desligado.
Que bom que o Eliseu conseguiu, né? Agora Ai, ligou ainda não bem, recebi Paulo. tudo. Mas tu nos ouve? Sim. Ainda não ouve. Que estranho. Falta a Nete. Isso. Tá, se tá gravado, vamos começar? Isso. Então, a gente já se apresentou, então. Essa oficina, né, é sobre currículo Lattes. A gente está aqui, então, com a Vivian, eu e a Cris, né, as bibliotecárias da FCE. A gente, a gente faz, né, então, essa apresentação pensando um pouquinho em divulgar, né, a questão do Super 8, então, que tem os módulos lá que vocês podem fazer, os 2 módulos pensando tanto essa construção, preenchimento do currículo, né, quanto a divulgação. E, além disso, tem outros cursos, né, que podem ser feitos lá sobre gerenciadores de referências, sobre publicações. Então, é bem interessante fazer essa participação. E sempre tem, a cada mês, uma agenda que é divulgada. Acho que vocês devem ver nas redes sociais do sistema de bibliotecas e também de várias bibliotecas que fazem essa divulgação, né, que a gente pode fazer a inscrição. E também, nós lá na biblioteca da Faculdade de Ciências Econômicas, a gente atende os alunos da faculdade, né? Lá para, assim, qualquer tipo de pesquisa que quiser fazer, ajustar os trabalhos também ali na formatação conforme a BNT, né? Todas as coisas que vocês precisarem, né? Podem entrar em contato conosco. E se não for aluno ali da FCE, também a gente pode encaminhar para as colegas, né, das outras bibliotecas, tá? Então, vocês podem sempre lembrar, o nosso intuito aqui também é realmente se apresentar para ficar que vocês fiquem com essa referência, assim, né, de quando precisar fazer uma pesquisa, entrar numa base de dados, algum livro, algum material online, alguma coisa que vocês precisarem, formatação dos trabalhos, vocês podem nos chamar, nos contatar, que a gente pode auxiliar. Isso que a Vivian falou, né, é importante com relação aos cursos, né? Cada curso ele está vinculado a uma unidade e as unidades têm as suas bibliotecas, então tem os serviços, né? A gente participa junto com o sistema de bibliotecas no Super 8 e daí acaba atendendo todos os alunos, mas especificamente, né, lá na FTE são os cursos de RI, de Relações de RI, de Ciências Econômicas, Contábeis, Atuariais, mas também a gente faz essas parcerias, né, como foi pedido pela professora Pamela, também sem problema. Aqui a gente traz um pouquinho uma explicação do Super 8, né, que são os 8 passos de pesquisas, que é importante a gente fazer esse acompanhamento, porque ele passa, né, por todo o caminho que a gente tem para desenvolver as nossas pesquisas. Então, desde quando a gente escolhe o assunto, né? O que eu vou trabalhar, o que eu vou escrever, como eu vou recuperar os materiais, como é que eu vou formatar meu trabalho, como é que eu vou publicar. O Lattes, ele também entra nessa questão de visibilidade, né? De ser
público aquilo que a gente está fazendo. Então, porque ali a gente vai colocar as nossas produções, a gente vai colocar as nossas atividades na universidade, a gente vai colocar as nossas participações em projetos. E isso dá visibilidade. Então, por que a gente precisa preencher corretamente o currículo, né? Para que mais pessoas possam ver o que está acontecendo e possam também identificar o que a gente está produzindo e nos contatar. Então é importante ter a identificação, né, bem clara, os nossos contatos ali. Okay? Então aqui já falei um pouquinho como ferramenta de visibilidade. E o que é, né, o currículo Lattes, então? Ele faz parte de uma plataforma maior. Ele está inserido, né, na plataforma Lattes, e o currículo ele tem o cadastro, né? É um cadastro onde a gente pode fazer a busca por pesquisadores, por grupo de pesquisa, por atividades que são desenvolvidas. A gente pode buscar por assunto e acabar conhecendo mais as pessoas que estão, né, fazendo a ciência aqui no país. E é importante porque o currículo Lattes, ele é essa base de dados, digamos assim, uma plataforma onde nós podemos encontrar todos os pesquisadores brasileiros ou que atuem no Brasil, né, de outra nacionalidade que atuem no Brasil. Então, é importante realmente ter o preenchimento, né, e de uma forma assim completa também, porque quando for concorrer para a bolsa, nos programas de pós-graduação, qualquer tipo de atividade acadêmica, né, pode ser solicitado pelo Lattes. Então, por ali já pode ser feito, né, do que está sendo, do que tu já és, do que tu já tem de pontos nas tuas produções, e desta forma, então, pode beneficiar a pessoa que cadastra o seu currículo e as suas produções ali, como também ele é uma plataforma para que se conheça a ciência no Brasil. Tem um dos pontos lá da plataforma, do currículo Lattes, que é uma pesquisa de tudo que está sendo produzido, né, e quem são esses pesquisadores. Uma coisa que a gente fala numa das oficinas que é importante, né, quando a gente vai escolher o material que vai utilizar nos nossos trabalhos, saber quem é o autor, né? Porque isso tem a ver com confiabilidade da fonte, qual é a instituição que ele está vinculado, né? O que aquela instituição está fazendo. Então, à medida que a gente tem, claro, essa identificação dos autores com a instituição, e daí a gente conhece a instituição, tem um respaldo na produção bibliográfica, né, que está sendo utilizada ali. Aqui um pouquinho da história, né, do currículo Lattes. Então, é uma plataforma que foi criada na década de 1980, mantida pelo CNPq, que é o órgão federal que gerencia a pesquisa, né, e as universidades aqui no Brasil. E esse nome homenageia o físico Cesare Lattes, que era filho de italianos e foi premiado, foi também assim, nessas questões da academia, da ciência no Brasil, então foi homenageado com o nome dessa plataforma. O que inclui, então, nessa plataforma? O currículo, né, dos pesquisadores, o diretório das instituições e diretórios de grupos de pesquisa. Ele também é um banco de currículos de pesquisadores e estudantes brasileiros ou que atuam no Brasil, como a gente já falou, e é a maior base de informações profissionais do país. Mais de 2 milhões de currículos. O cadastro ele é livre e gratuito. Eu não estou te ouvindo. Agora deu? Agora sim.
Então, aparelho onde o cadastro é livre e gratuito e o preenchimento deve ser feito pelo próprio pesquisador, o próprio usuário, e requer ética e documentação comprobatória. Nós não podemos colocar no currículo Lattes coisas e atuações em que a gente não está vinculado, né, e o que não fizemos. Então, e normalmente, quando a gente concorre a alguma vaga, né, além de mandar o currículo, a gente precisa mandar a documentação. Então, esse cadastro, né, ele tem que estar de acordo com as nossas habilidades realmente, o que a gente está fazendo, né, nesse momento. Aqui, então, nós temos a plataforma do Lattes, né? O que a gente pode fazer aqui nessa página inicial? A gente pode buscar currículo, que é para pesquisar, então, qualquer pesquisador, né, que a gente queira encontrar. A gente pode atualizar o nosso currículo, né, se a gente já cadastrou ele, então, se a gente quer colocar novas informações, precisamos clicar em atualizar currículo. Ou então, quem ainda não tem currículo ali, cadastrar o novo currículo. Temos ali também o diretório de instituições para pesquisa de instituições. Aqui nós temos um telefone ali, um e-mail, né? Caso tenha algum problema no preenchimento do cadastro, quando a gente for fazer o cadastro, pode entrar em contato ali com esse e-mail. Inclusive, eu hoje fui reativar o meu currículo Lattes, né? Que eu queria, e minha intenção era mostrar aqui para vocês. Até posso mostrar, mas eu não vou poder abrir, assim, editar a senha. E aí, o que acontece? Eu tentei recuperar a senha e não consegui, então eu vou entrar por esse e-mail para poder fazer essa recuperação de senha. Tem ali, então, né, o que a gente precisa preencher? Os dados pessoais e de contato, incluir uma foto. Atualmente é obrigatória a foto. Em relação aos dados pessoais, eu só queria comentar algo assim que nós pegamos lá na apresentação das colegas das bibliotecas da URGS, que é o seguinte: esse banco de dados aqui do Lattes, o currículo Lattes, ele tem uma comunicação com o banco de dados da Receita Federal brasileira. E o CPF que a gente coloca, quando a gente coloca o nosso CPF aqui no currículo Lattes, ele vai vai conferir os dados lá na Receita Federal. Se, por exemplo, o nome dos meus pais, né, o nome da minha mãe, não tiver como eu coloquei aqui nesse currículo, se tiver diferente lá na Receita Federal, eles vão bloquear o cadastro, eles não vão deixar eu salvar o meu cadastro. Então, assim, eu não sei como é que é feita a documentação, até queria ver com vocês, porque, assim, nós nos identificamos aqui com ou RG ou CPF, né? E no caso, neste caso aqui, precisamos do CPF. Eu não sei qual é o documento válido para essas plataformas para quem é estrangeiro. Imigrantes possuem CPF, a Júlia está botando ali. Tá, então chega aqui no Brasil, provavelmente, porque vocês têm a documentação lá do país, né? Registro Nacional Migratório em vez de RG. Eu lembro que eu vi do James, da Rebeca lá, que eles tinham uma carteira, né, desse Registro Nacional Migratório, eu fiquei nessa dúvida se tinha também o CPF. Então, vai botar o CPF aqui, só que tem que estar tudo conferindo como está lá na base de dados da Receita Federal. Isso é um detalhe, assim, né? Porque daí a gente vai preencher tudo e vai chegar no final, eles não vão salvar, tá? E outro detalhe aqui diz, ó, após o salvamento, aguarde para fazer a busca. Eu cadastrei meu currículo. Se eu for daqui a pouco ali pesquisar, não vai aparecer. Eu tenho que esperar mais ou menos assim algumas horas ou no outro dia para encontrar o currículo. E qualquer atualização que eu fizer, também isso pode acontecer. Eles não atualizam na hora. E além de salvar, também nós precisamos, vai ter ali um momento que vai dizer enviar ao CNPq. Nós precisamos clicar nesse botão para que aquelas informações, então, sejam repassadas ao CNPq. Pelo que eu vi ali, a maioria de vocês já fez esses passos aqui que a gente está falando, né?
poucos ali que eu vi que eu acho que só Acho que é uma só, né, que não tinha. Tinha o currículo, então essa parte aqui é o cadastro, né? Quem já tem já está familiarizado. Aqui nessa tela a gente pode ver assim, ó, que se a gente for procurar lá, então, tem uma caixa de pesquisa. A gente vai colocar o nome do pesquisador, a gente tem que lembrar, porque sempre fica ali aparecendo marcado só doutores, naquela caixinha de baixo. E daí a gente vai na rapidez e coloca em buscar. Mas aí, se a pessoa não é doutor ou doutora, vai ficar, não vai aparecer, daí vai aparecer que não tem, né, o currículo. Mas aí sempre tem que marcar as duas caixinhas, né? Aí faz a pesquisa, então vai aparecer lá o resultado e a gente vai clicar em abrir currículo. E aí lá a gente vai poder, então, ter acesso às informações, né? Isso aqui é para buscar os currículos, então. Atualização de currículo, essa tela aqui que eu entrei hoje, né? Que eu ainda estava tentando arrumar o meu currículo. Então, clique na opção atualizar currículo na página inicial do currículo Lattes. Em sequência, preencha os dados de login e senha e clique em acessar. Eu só queria que voltasse um pouquinho naquela tela anterior, Lilian. Porque assim, ó, eu lembrei, eu não sei se é nessa tela, tá? Mas assim, também importante, eu acho que é na outra. É importante que quando a gente for, ali, ó, vocês estão vendo naquela terceira tela aqui, no lado direito, diz ali Cesare Mansueto, tem ali o perfil, né, do pesquisador. E tem, antes de aparecer o perfil, tem um link, né, que diz ali, aquele é o link do currículo. Quando alguém pedir para vocês, quero o link do teu currículo, tem que ir ali, não adianta ir lá naquela parte onde a gente digita lá na internet, porque daí vai ficar um link muito grande e pode ser que se perca, né? Então, o link uniforme é aquele ali. Eu te mandei hoje à tarde, né, Vivian, o link do meu marido para te dar uma olhadinha. E o que eu fiz? Eu abri o currículo dele e copiei lá em cima. E foi umas 10 linhas de link pelo WhatsApp. Então, essas coisas também não tinha prestado atenção nisso. Não estou te ouvindo, Lilian. Oi? O microfone está desligado, Miriam. É que a Lilian ela desligou aqui, mas no celular ela tá com o microfone ligado, mas fala alguma coisa aí, Lilian, para ver se... Não tô te vendo. Sabe que deu uma ventania agora aqui, eu não sei, né? Essas coisas às vezes interferem. Né? Acho que deu problema com o móvel, Lilian, porque não tá aparecendo nem microfone, nem o ícone. Acho que caiu. Daí tem que atualizar. Agora sim. Acabou não conseguindo entrar ali. Vivian, a minha senha estava salva, então eu consigo entrar aqui no currículo e eu vou compartilhar a tela e tu vai explicando. Tá, pode ser. Deixa eu só voltar ali. Ali na tela já tinha até aparecido também as formas que a gente pode usar o nosso nome. O próprio sistema já gera para a gente também ali, né? Por exemplo, a Lilian, né? Tava ali Leão, LM, ou ela poderia incluir Leão, Lilian Maciel. Ó, tá aparecendo aqui então o currículo da Lilian, endereço para acessar, tá ali a última atualização, última publicação. O resumo, então, é um texto informado pelo próprio autor, né? Temos que ter cuidado ali na redação do texto para ficar tudo correto. E tem ali como fazer as edições, né? Editar resumo, exibir texto completo do resumo.
E é bom porque assim, ó, já vem ali perguntando, né, no lado direito, o que você quer registrar, tinha ali, né? E aí já ajuda o que é o tipo de publicação, ou o tipo de publicação, ou o tipo de evento que participou, né? A gente tava... Ah, tá, aqui tá em português, né? E ele faz também a tradução. Ele faz a tradução. Aqui, então, nós temos ali como fazer o preenchimento, né? Dados gerais. Então, identificação, a qualquer momento a pessoa pode editar, né? Então, aquelas informações essas são de identificação mesmo, né? E depois nós vamos ter os campos para incluir cada um dos tipos de publicação. Aqui ele dá a opção de como eu posso ser conhecida nas citações. O nome. São os dados. Uma coisa importante, Viviane, que a gente tinha visto era com relação ao endereço, a utilização do endereço da universidade, né, como endereço. Porque assim, tem ali pergunta endereço profissional. E aí, muitas vezes, a gente não está ligada a uma empresa que a gente está trabalhando no momento, ou uma instituição que a gente esteja trabalhando. Mas nós, então, podemos colocar o endereço do programa de pós-graduação a qual nós estamos vinculados. Né? Então, eu posso colocar lá do PPG em Sociologia, o PPG ali em Estudos Estratégicos, né? Posso colocar este endereço como endereço profissional. Ou por exemplo, até a empresa, né? Que a gente, ou o curso, né, de graduação, enfim. Porque às vezes também a empresa que a pessoa trabalha, digamos, eu penso assim, não tem a ver com a área acadêmica, e eu aqui quero colocar, né, que seja algo, assim, informações voltadas para a área acadêmica, então eu posso utilizar essas informações da universidade que eu estou vinculada. Aqui é os idiomas. Os idiomas a gente vai preencher, então, os que a gente tem algum tipo de influência, né? Vai colocar ali o que dentro daquele idioma, né? Se eu leio, falo, escrevo, se eu compreendo, se é pouco, razoavelmente, ou se é bem, né? Então, eu vou colocar em cada um deles essa indicação. Uma coisa interessante, né, que a gente viu também na outra apresentação é que essa base de dados, o idioma oficial dela é o português. Então, o português, a gente não coloca as informações. Eu vou colocar francês, o inglês, o espanhol, né, esses outros idiomas, porque como é uma base de dados em português, né, e português é a língua nativa no país, então a ideia é que a gente domine o idioma. Mas os outros idiomas que vocês falam, daí sim, vai se colocar. E uma coisa que é interessante, né, se eu não domino bem, se eu não leio bem, se eu não falo bem, eu não vou colocar esse idioma. Né? Eu não preciso fazer essa indicação se eu não tenho esse domínio. Agora, se eu tenho um domínio razoável, sim, eu vou fazer a indicação. Se não, vou deixar ali sem a indicação. A Vivian tinha falado de manhã na questão do crioulo, né? Que eu acho que isso, do crioulo. Tem a opção aqui, ó. Tá. É a língua nativa, né, do haitiano. Eu imagino assim, talvez não precisasse colocar, mas também pode colocar, né? Porque mas eu acho que é diferente. Eu fiquei na dúvida, né? Isso. Em relação a isso. Mas é que é o nativo, mas não para a base de dados, a língua nativa é o português. É o português. Né? Então, nesse caso, seria um outro idioma
né, que vai acrescentar. Então, aí é interessante fazer esse registro. Também aqui com relação à proficiência, né, em idiomas, a gente coloca essa indicação ali, e se quiser dar um destaque maior, dá para colocar lá no final, né, quem já fez a prova de proficiência, né, fazer esse registro, dá para ser colocado nas informações complementares que tem do currículo. Aqui, ó, em outras informações relevantes, né? Então, para mim caiu o som da Lilian de novo. Ali, como a Lilian está mostrando, né? Então, é a questão de que a gente pode destacar, né? Se tem um teste de proficiência, né? Com a certificação e tudo. Aí a gente pode colocar em outras informações relevantes. Lilian, não te escuto. Ou professoras, vocês querem dizer que nós, como imigrante, não precisamos colocar que a gente fala, compreende e lê português, é isso? Eu não sei se vai aparecer essa informação ali, porque assim se vai dá para incluir o português. Sim, porque como vimos, né, tem 4 opções, mas a gente pensava como tinha imigrante. caído, né? O som. Sim, então o som tinha caído. Eu acho assim, ó, eu não veria problema em colocar, eu acho que para vocês, inclusive, é até importante, né? Mas eu acho que não vai ter essa opção de colocar o português ali, porque assim, a gente até pode botar ali, porque tem que selecionar, né? Eu não sei se tem, enfim, eu acho que sim. Sim. Tem o português. Tem pois é, se não pudesse, não teria, né? Se não pudesse. Tá. Eu acho que aquela informação de não colocar o português foi para pessoas que são brasileiras, né? Então aí teria, aí tipo assim, a pessoa vai botar o português, eu sou brasileira, daí eu vou botar o português, aí a nossa colega lá falou, não bota o português, né? Porque é óbvio que tu fala português. Então, eu acho que é nesse sentido. Mas, no caso de imigrante... Não sei, para mim não está aparecendo a opção. Não está aparecendo a opção do português. Aqui não dá para ver, aqui só está assim, selecione o idioma e tem uma caixinha. É que ele abriu uma caixinha do lado e daí ele tem com a letra P, persa, polonês, punjabi, não, ele tem, sim, ele tem aqui no comecinho. Ele tem os principais idiomas, né? Ele tem alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, português e libras. E daí depois ele começa vários idiomas ali em ordem alfabética. Então, sim, para vocês é interessante, né? Porque vocês são estrangeiros. Então, mas, por exemplo, a Júlia, né, que é brasileira, ela não vai colocar o português ali, porque se espera, né, que tenha esse domínio da língua materna, enfim. Isso. Aí nós temos ali outras, a gente vai colocar ali formação, quais são os itens ali que tu quer mostrar ali. Cris, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Tá. A gente, é que a Vivian ficou parada ali. Tá. Eu queria, assim, a gente tem, né, aqui o básico, assim, ali, que a gente pode mostrar, né? Como botar colocar ali a formação acadêmica, a formação complementar, mas a gente também quer ouvir vocês, se vocês têm alguma dúvida, assim, por exemplo, eu quero saber como incluir tal item. E a gente vai tentar ver se a gente acha. Se a gente não encontrar, eu até combinei isso com a professora Pamela, se não encontrar, a gente vai anotar e vai passar para vocês depois, né? Pedir para passar, assim, porque caso tenha algum item que a gente também não saiba como, né, fazer.
Aqui a Lilian está mostrando o quê? Formação acadêmica, titulação, tá? Uma coisa que é importante, digamos que eu fiz mais de um curso, eu tenho mais de um vínculo com a URGS, tá? Eu vou selecionar só uma vez lá a URGS, tá? Não preciso botar todas as vezes. Eu lembro que a colega também comentou sobre isso. Mas isso para atividades. Isso para atividades. Na questão de formação, se, né, agora eu fiz a biblioteconomia, e se daqui a pouco vou fazer um outro curso, então eu vou fazer essa indicação, né, vou cadastrar um outro curso aqui. Porque precisa colocar os cursos diferentes ali. E daí ele tem os status do curso, né, se ele está em andamento, se ele está concluído, se ele está incompleto, né, de repente tem algum... Comecei a graduação lá em Relações Internacionais e troquei de curso, fiz dois, 3 semestres, né? Então eu faço essa indicação, coloco que ele estava incompleto e cadastro o outro curso que ou está em andamento ou então que eu concluí. Né? Então eu vou fazendo essas indicações se é interessante para o meu currículo, né? Porque a gente também precisa pensar o que a gente quer divulgar. De repente eu fiz 2 semestres de um curso e resolvi trocar, né? A gente teve um bolsista que ele fez farmácia, ele fez biblioteconomia, ele entrou na veterinária, ele foi para a biblioteconomia, daí ele saiu da biblioteconomia, ele foi para a farmácia e voltou para a biblioteconomia, né? Então é interessante fazer todos esses registros, né? E depois ele estava fazendo o mestrado também na ciência da informação. É interessante fazer esses registros de cursos incompletos, né? Então a gente quer destacar o que está sendo feito, mas tem algumas atividades, né? Tanto da formação acadêmica, né? Se a gente não conclui, ou então se é muito fora daquilo que eu estou a minha linha de trabalho hoje. Então eu posso escolher não colocar isso. Assim também para os cursos de formação. Caiu de novo o som, Lilian. Acho que ela não ouviu. Escuta, né? Não. Tá escrevendo? Tá. Aqui a Lilian abriu as conferências, né, formação complementar, conferências das quais ela participou. Teve um tempo que eu tinha, acho que uns 20 itens aqui no meu currículo de formação complementar. Antes de entrar no mestrado, eu coloquei todos os cursos que eu tinha feito desde que eu entrei na FCE como bibliotecária, e daí a gente tem uma formação bem extensa, né, de complementar, com cursos voltados para o sistema de bibliotecas, para atendimento ao usuário. Mas daí, quando eu fiz a seleção para o mestrado, eu tirei todas essas informações, porque era mais interessante eu deixar aquela formação que era voltada para a área que eu queria. Então, eu tirei muitas informações aqui, e o meu currículo ele também está desatualizado. Agora eu tenho várias coisas que eu preciso incluir aqui dentro da área que eu estou trabalhando, né, de ciência aberta. Então eu já tenho vários cursos. E isso é interessante também que a gente não faça, né? Não fique um ano sem atualizar o currículo, né? Que à medida que a gente vai fazendo, vai participando de eventos, vai fazendo as publicações, vai participando de projetos de pesquisa, que a gente já faça essa inclusão. Então, aqui na aba de atuação, né, onde a gente pode fazer a inserção, então, da atuação profissional, das linhas de pesquisa,
as informações como membro de corpo editorial, membro de comitê de assessoramento, revisor de periódico, revisor de projetos de agência de fomento e áreas de atuação. Normalmente é nesse daqui, ó, na atuação profissional, que a gente vai fazer a indicação, como estudante, né, nos estágios que a gente faz, nas bolsas, nos estágios que a gente fez na universidade, essas participações que vocês têm. Então, é nessa informação, onde eu coloco o vínculo, faço a indicação de período, posso colocar mais algumas informações, se eu quiser descrever o que eu fazia ali. Aqui, as traduções também posso colocar em outro idioma, né, essas informações. E foi nesse daqui que a Vivian estava falando, né, que eu vou fazer o cadastro da universidade uma única vez. E vou colocar todas as atividades que eu tenho aqui nesse vínculo. Então, se eu fiz uma bolsa, né, nesse momento estou fazendo uma bolsa, mas daqui a pouco eu encerro esse vínculo e passo a fazer uma nova bolsa, né? Então, eu também faço a indicação do período ali e descrevo. E ele vai, e todas as atividades elas vão ficar vinculadas a uma única instituição, né? Às vezes a gente vê o currículo, a cada atividade que se faz, tu seleciona, né, cadastra aqui a universidade, daí quando vê tem vários vínculos com a universidade, tá? A ideia é que a gente faça essa inserção numa única vez. Claro que quando que eu vou cadastrar novamente a universidade? Se eu tenho um vínculo hoje, encerro a minha graduação, e daí passam uns 2, 3 anos sem vínculo com a universidade, e eu retorno para a pós-graduação, ou retorno para um outro curso. Nesse caso, eu vou fazer, então, essa indicação novamente, né? Vou colocar ali, porque daí ele fica com esse período que eu estou afastada. Fica registrado. Lilian, bolsa de extensão vai nessa parte também, porque eu fico em dúvida aqui no meu... ele tá ali em atuação profissional, daí aparece vínculo institucional, vínculo bolsista. É isso? Uhum. Aqui na atuação profissional. Sim. Tá. E daí é que depois tem projetos de extensão, né? Daí Isso. eu não coloco ali, não coloco de novo, deixo O que só na tu atuação. a indicação do projeto de extensão aqui, ele vai ser a descrição. O meu acho que eu tenho no projeto de pesquisa. Então, quando tu vai colocar aqui o título dele, vai abrir e fazer as indicações. Aqui tu vai detalhar. Ali, na atuação profissional, tu vai dizer que tu tem um vínculo que tu foi bolsista nesse período. E nesse daqui vai ter a descrição. E normalmente essa descrição ela vai estar de acordo com a descrição lá do coordenador do curso. E daí, o que é importante do curso, não, do projeto? O que é importante? Que o professor, né, que é o coordenador do projeto, ele certifique a tua participação. E daí aparece uma bolinha, né, no currículo ali que faz a referência. Quando tu clica nele, ele vai lá para o nome do professor. Então, isso é com uma certificação. Ah, pois é, porque o meu tá bem estranho, que daí aparece, eu acho que eu não conseguia colocar minha professora, que no caso era a Roberta antes, e daí aparece integrante Júlia Silveira como coordenadora, sabe? Óbvio que Não, e daí tu vai ter que fazer aqui, ó, incluir. Tu fez isso aqui de incluir o nome, daí tu vai colocar o nome dela. Daí quando a gente coloca aqui, ó, ele faz aqui como ele tem que citar, e daí tu faz o confirmar. Ó, e ele aparece. E como é que tu vai falar que tu não é o coordenador? Tu vai clicar aqui em cima, ó, e vai selecionar. E vai dizer sim ou não. Tá. Porque senão ele sempre vai dar como
ele vai entender que se tu tá cadastrando, tu que é o coordenador, né? Então precisa fazer essa indicação aqui. Ó, e daí se eu quero excluir, clico aqui e excluo. Beleza, obrigada. Nada, então, na atuação profissional, vocês vão indicar que vocês, né, um vínculo, estão trabalhando naquele projeto, e aqui nos projetos é que vocês vão fazer essa indicação. E daí, para a extensão, é a mesma forma, né? Só abrir para ver. Ó, sim, eu tenho que. Daí eu vou preencher todos os dados aqui. Qual é o nome do projeto? O que é legal fazer? É pegar o currículo da professora que tu é bolsista e tu vai lá e copia os dados que ela tem. Porque daí toda vez que se procurar por projeto, porque como dá para procurar lá por grupo de pesquisa, dá para buscar por assunto, também vai ter a mesma descrição, porque de repente se tu não coloca igual, daí ela tá fazendo uma descrição do trabalho ali do projeto, tu coloca diferente. Então é legal a gente pega os mesmos dados e lembra, depois de preencher, de pedir para a professora, né, que é a coordenadora lá, certificar a tua participação, porque daí sim vai ter essa vinculação ali. Perfeito, não sabia disso, obrigada. Aqui ainda em projetos, outros tipos de projetos, e sempre tem a indicação, né? A gente precisa fazer a vinculação, a gente coloca a instituição aqui. Quando a gente cadastra, ó, aqui para mim ele já está aparecendo a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas às vezes ele não está aqui, e daí eu preciso escrever aqui, buscar. Se ele busca. Ó, e ele me dá uma listinha aqui das instituições, tá? Porque eu sempre preciso cadastrar. E daí, primeiro, eu vou fazer esse cadastro da universidade. E depois... Aqui eu posso fazer indicação também para aquelas... para aqueles projetos que têm o financiamento, né? Normalmente o CNPq ou a FAURGS, algo assim, eu faço também essa indicação ali. Aí eu tenho que selecionar aqui a universidade e aqui eu vou, ele vai abrir então a indicação da unidade. Então, dependendo de qual é a unidade que está gerenciando, né, o meu projeto, então eu vou colocar aqui. E essa indicação, a Jenny é da farmácia? Não, da saúde coletiva, né? Então, a unidade do curso dela é medicina? Jenny, tua unidade? Eu sou saúde coletiva. Tá, mas ele tá em qual? É da medicina ou é lá da enfermagem? É da enfermagem. É da enfermagem. É da enfermagem, isso. Tá, mas o curso, né, o projeto que tu tá vinculada como bolsista, ele não é da enfermagem, né, é de outra... A cátedra é que a Vivian tinha falado, é da ONU, então provavelmente é vinculada ao direito. Eu acho que está vinculado à Faculdade de Direito e o Acnur. Isso. Então, quando for fazer essa vinculação, não vai ser com a vinculação do meu curso de origem, né? Vai ter que ser com a Faculdade de Direito, e daí vou colocar ali o nome do projeto, a descrição, qual é a situação desse projeto, né? Se ele já foi concluído, se ele foi desativado, se ele está em andamento, que ano ele iniciou, quais são. Aí, se tem a cooperação, faço e vou colocando aqui, ó, incluindo os participantes. E daí, quando eu coloco, né, o primeiro aqui, e eu clico, e ele copia o mesmo. E daí eu clico aqui do ladinho
e ele me dá aquela forma como citação. E daí que eu vou fazer essa indicação, indico o coordenador ou não. E às vezes o que acontece? A gente faz isso e ele não reconhece, né? Quando tu diz que não é o coordenador, às vezes ele não salva, daí tu precisa fazer umas 2 vezes mais ou menos para ele entender. Tu vai colocando, então ele diz assim: tu tem que estar listada como autor, né, como participante, e ele não reconhece o teu nome, daí tu fecha, daí tu faz de novo. E às vezes isso é bem chatinho, tem que fazer umas 2, 3 vezes, né? Normalmente não é tão simples assim, ele fica, a gente vai tentando e ele vai dando erro. Aí até que uma hora tu tá fazendo do mesmo jeito que tu já fez 2, 3 vezes ali, deu erro e ele aceita. Com relação à produção bibliográfica, né? Então aqui a gente vai fazer o registro de artigos, de livros e capítulos, ou o que é mais comum que a gente escreve quando está na graduação? São os trabalhos apresentados em eventos. Né? Então eu vou fazer essa indicação aqui, daqueles trabalhos publicados em anais de evento que eu apresentei, apresentação de trabalhos e palestras, né? A professora tinha falado que vocês são convidados bastante para falar agora em lives, em coisas assim, né? Porque tá muito mais fácil, então, de fazer essa fala. Também pode ser registrado, então, aqui. E onde isso vai ser registrado? Eu vou ter que escolher o tipo de publicação que eu quero registrar. Então, essa apresentação de trabalho e palestra, isso é dentro do evento, ele é diferente dessas conversas que a gente tem, né, alguns coletivos, algumas coisas assim, tá? Então, eu posso fazer aqui a indicação como outras publicações, mas daí ele me pede essa indicação como livro, não é isso que eu quero. Ó, eu tenho a opção aqui em produções, na produção técnica, redes sociais, websites e blogs, quando eu tenho o meu site e divulgo, né, eu divulgo informações aqui, entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia. Eu posso usar este daqui. Também aqui nessa produção técnica eu posso fazer a indicação de traduções, né, que eu tenho feito. A professora Camila falou que vocês fazem também traduções e quer deixar isso registrado, então posso colocar aqui como produção, mas essas participações, então em mesas redondas, em conversas, eu posso fazer aqui, ó. E daí eu posso colocar, né, dizer que tipo de evento foi esse, né? Se foi uma entrevista, se foi uma mesa redonda, se era um comentário, se era programa. Outro, coloco o título, o ano, qual é o meio de divulgação, né? Normalmente essa divulgação ela tem sido feita na web, e vou colocar o endereço para que se tenha acesso. Daí quando eu vou lá no meu currículo e tenho essa indicação, tem também ali o link que a pessoa pode ter o acesso. E aqui é interessante que ele pergunta, né, é um dos 5 trabalhos mais relevantes da sua produção? E daí tu pode dizer que sim ou que não, né, à medida que a gente vai fazendo mais participações, então faz essa indicação aqui. É uma produção para educação e popularização da ciência e da tecnologia? Sim ou não? E normalmente toda essa conversa que a gente tem nessas mesas redondas, isso é para popularizar
né, o que está sendo feito na universidade, é a divulgação científica. Então, a gente sempre pode colocar essa indicação de que sim, é uma produção, né, tanto para a educação quanto para a popularização. Eu estou fazendo divulgação. Quando a gente pega o material para usar lá nos nossos TCCs, a gente pega publicações científicas, né, que são resultados de pesquisa, que é material que está sendo discutido na universidade, né, e vai gerando novos conhecimentos. E quando a gente vai para esses programas, né, para falar sobre o que está sendo feito na universidade, eu estou fazendo divulgação, né, eu estou mostrando para as pessoas o que está sendo feito dentro da universidade. Então, eu posso fazer essa indicação aqui de que sim. Alguma dúvida aqui nas produções? Patentes e registros, eu acho que nesse caso aqui não se aplica a vocês, né? Isso também é parte da pesquisa, depois a questão de como isso é registrado, mas eu acho que nos cursos de vocês, não. Cultivar, protegido, registrado, isso daqui é material lá da agronomia. Para inovação também, patentes, programas de computador, acho que aqui não. Não? Educação e popularização da ciência e tecnologia. Então, esses daqui, olha, se eu olho aqui em produções, e ele me dá toda a questão da produção bibliográfica, né, produção técnica ou outra produção artística e cultural. Nesse campo aqui, eu vou registrar aqueles documentos de produção científica, né? Então, é livro, é artigo, é trabalho em evento, né? Que são os principais que a gente utiliza. E esse aqui, de educação e popularização da ciência e tecnologia, ele também, eu também posso fazer essa indicação, né? Se a minha linguagem, ela é diferente, ela não é voltada, né, para minha área de estudo, mas ela é voltada para a divulgação daquilo que eu tô fazendo, né, dentro da universidade. Eventos. Eu acho que isso daqui é bem importante, né? Que na graduação é o que a gente faz bastante, a participação em eventos, em congressos, exposições, feiras e Olimpíadas. E daí tem dois pontos. Primeiro é quando eu sou participante e o outro é quando eu estou organizando esses eventos. Então, esse registro aqui de participação. E daí lembrando que é importante a gente ter esses comprovantes, né? Porque quando a gente faz a indicação desses registros aqui e a gente vai concorrer a alguma bolsa, pós-graduação, precisa mandar o comprovante junto. Então, eu posso fazer aqui a indicação como ouvinte, como participante. E nesse campo aqui, ele fica separado da minha produção. Né? Porque aqui eu estou registrando todos aqueles eventos que eu participei, né? Estou participando. Aqui na produção, eu vou registrar os trabalhos, aqueles trabalhos que eu apresentei em eventos. Então, eu vou fazer esse registro aqui das minhas publicações. E aqui nos eventos, das minhas participações, ou como ouvinte, como participante, ou como organizador. Aqui também ainda tem as opções de orientação, né, orientação e supervisão. Normalmente isso daqui os professores ou então os técnicos que fazem, não sei se como bolsistas, né, vocês teriam essa indicação. As bancas a mesma coisa, isso normalmente lá na pós-graduação a gente faz. E aqui
Sobre citações, a gente não vai falar não vai falar dessa questão de citações aqui, né? Porque é interessante que vocês participem então do módulo 2 lá do Super 8, que as colegas elas falam bastante disso daqui, questão de como ser as citações em bases de dados internacionais, né? E daí a EASY, o Cielo, que é uma base de dados, uma plataforma de acesso aberto, Scopus, que é uma base de dados referencial, ou citações em outras bases, né? Então, eu acho que esse daqui seria um dos passos também lá dos oito passos da pesquisa. Ali na questão dos eventos, né, eu lembro que foi falado assim na capacitação que a gente fez também, que se então eu escrevi um trabalho, eu vou colocar lá nas minhas publicações. Mas se eu fui no evento e apresentei o trabalho, eu vou botar de novo, né? Eu entendi assim. Porque daí uma vez eu vou aparecer como apresentadora e outra vez como foi a minha publicação. Porque eu posso ter escrito o trabalho, ter ajudado, e outro colega que foi apresentar, né? Então, isso são dados diferentes, né? Aqui, ó, quando eu apresento, eu sou participante do evento. E quando eu só ouço ali, eu me inscrevi no evento, mas eu não apresentei nada, eu participei dele, eu sou ouvinte. E quando eu que vou para a mesa lá para apresentar o meu trabalho, então eu sou participante. E Lilian, também a professora Pamela tinha comentado a questão assim, ó, que, por exemplo, a Rebeca, né, que é colega também nossa, ela faz muita entrevista, assim, ela participa de programas, né, de televisão, de rádio, Aqui, e ó. de outras, né, enfim, na própria universidade, então também tem como botar, né? Sim, e daí ela pode estar aqui, entrevistas, aqui a gente tinha visto. Tem ali entrevistas, mesas redondas, Isso. são técnicas, né? Aqui. Programas e comentários na mídia. Nesse caso aqui. Ou então, também aqui na educação e popularização de ciência e tecnologia, também, que tem essa participação. Tem ali, ó, entrevistas. Isso. E daí, quando eu tô lá nesse... E daí, a diferença, né? Quando eu tô lá nessas entrevistas falando do que eu tô fazendo, do trabalho, né? Tô apresentando resultados do meu trabalho na universidade, eu coloco em produção. E quando eu tô nessas entrevistas, né? Falando sobre, mas sem apresentar os resultados, eu estou falando de educação e popularização da ciência e tecnologia. Tudo depende da linguagem, né? Isso depende da linguagem, né? Se eu estou fazendo essa entrevista para um periódico acadêmico, né, é produção. Se eu estou fazendo para uma revista, para um jornal, alguma coisa assim, para divulgação científica, educação e popularização da ciência e tecnologia. Participação de podcast, então, por exemplo, é educação e popularização. Isso, porque tu está divulgando o que está sendo feito na universidade, né? Tu está dando essa visibilidade. E premiação em eventos vai aonde? Aqui, prêmios e títulos. Ó, aqui nos dados, então tu vai colocar qual é o nome do prêmio, quem foi a promotora e quando foi. Aqui em dados gerais. Obrigada. Vamos voltar lá na apresentação, ver se tem mais alguma coisa, Vivian. Sim. Eu quero desligar meu som aqui. Então, atualização do currículo, as sessões do currículo, então a gente viu. Texto.
Tá, a gente vai enviar depois essa apresentação para vocês ficar aqui, ó. Tem a identificação do ORCID, né, a integração do ORCID com o currículo Lattes. O que é importante esse registro? É para que eu personalize a minha autoridade, né? Então, ele é um registro tipo CPF, né? Ele vai ser um número único e se eu faço essa publicação, se eu faço qualquer publicação e consigo colocar esse identificador, né? Mesmo que o meu nome esteja sendo escrito de uma forma diferente daquela que eu uso, né, que eu adotei como padrão, ele vai fazer essa identificação, né, porque isso é importante. É importante também a gente escrever o nosso nome sempre da mesma forma, né, para publicação de qualquer trabalho, de identificação em grupo de pesquisa, fazer sempre de uma forma só. Por quê? Quando a gente busca, né, é importante para a questão de citações que eu tenha, para a questão de visibilidade, que eu tenha uma quantidade de citações. Agora, se uma hora eu me identifico como Lilian Maciel em algumas publicações e daqui a pouco eu sou Lilian Leão, né, acaba se perdendo essa contagem. Quando a gente escreve também o nome da universidade, a gente não tem que escrever o nome da universidade em inglês, em qualquer outro idioma. A gente tem que fazer a identificação da universidade sempre em português, né? Como nome próprio, porque a gente perde muitas citações, muitas identificações, porque tem o nome da universidade escrito, né? Daí, escrito de diferentes formas. Né, institucional daí, porque acaba aparecendo com outros nomes, né, em inglês, enfim, outros, como a Lilian falou, e a gente tem que botar a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, aqui, né, tem o linkzinho para o tutorial de como vocês preenchem lá o seu ORCID, né, e faz esse registro, e daí a gente sempre vai fazendo essa utilização. Informação, então, a gente falou aqui. É bom que o material também vai ficar, né, depois a gente manda, e daí vocês podem também consultar. Isso. Então, aqui também, na indicação das áreas de atuação, dá para fazer a indicação de até 5 áreas e a gente vai escolhendo, né, novamente. Por exemplo, na biblioteconomia, né, ciências sociais aplicadas, ciência da informação, biblioteconomia, posso colocar uma área mais específica como dados de pesquisa. Então, essas são as minhas áreas de atuação. Vocês também vão fazer essa indicação, dependendo da área, então é interessante, né, olhar o curso de vocês, como é que faz essa vinculação. Aqui a gente já falou, então, dos projetos de pesquisa, projeto de extensão também é o mesmo registro, então tem que fazer essa identificação. O ideal é que a gente faça, né, um copia e cola lá das informações do coordenador do projeto, com todas as informações que tem ali, daí vocês vão sempre incluir o nome dos participantes que tem ali, então tem a opçãozinha de dizer que é coordenador ou não, e depois ainda pedir para que o coordenador, né, certifique a participação de vocês, para que daí ele apareça com o vínculo ali. Produção bibliográfica, então a gente faz então essa identificação de toda a produção que a gente tem, livros, artigos, trabalhos em evento, e o trabalho em evento quando eu participo, né, só participo e não apresento nada, eu sou ouvinte, e quando eu estou lá apresentando, eu sou participante, e vou fazer essa identificação dos eventos em 2 momentos, né, eu vou colocar ali na produção como os anais do evento, e vou colocar lá nos eventos a minha participação. Aqui eu posso colocar também a indicação do artigo aceito,
E daí, quando Ele a não gente... publicado ainda, né? Ele foi aceito para publicação, mas não foi publicado. E não tá, e depois quando ele for publicado, daí eu troco o status dele. É interessante que a gente sempre use o DOI, né, que é um identificador permanente também do artigo, se ele tiver. Vou colocar essas informações. Importações de produtos e artigos. Isso daqui, quando eu já publiquei em em algumas revistas, a gente pode fazer a busca, né, na base de dados e fazer a importação. Livros e capítulos, os trabalhos publicados em eventos, e daí quando eu faço o registro de trabalhos em eventos, só tem aquela diferença entre resumo, né, o resumo completo, o resumo expandido. Então, dependendo do tamanho do resumo, eu faço essa indicação. Aqui para participação, organização, né? E na organização, se vocês estão organizando algum evento, é aqui. Então, aqui vocês vão fazer essa identificação. Provavelmente, né, como bolsista, talvez vocês possam já fazer essa organização e faz o registro. Isso é legal, né? Porque daí fica ali registrado, né? Que já tem experiência na organização de eventos. Isso. É isso. Aqui a gente deixa, então, os contatos, né, da biblioteca, nossos e-mails, as nossas redes sociais, né, tem os materiais. É isso. Dúvidas, perguntas? Se vocês tiverem dúvidas que queiram que a gente vá pesquisar, a gente pode também dar, né, uma pesquisada depois e ir atrás. E colocamos ali o link do Super 8, né, porque daí as colegas também fazem a parte 1, que é essa aqui que a gente fez hoje, e a parte 2, né, que é aquela questão ali também de outras informações mais específicas e a questão das citações e tudo, né. Então, fiquem à vontade, se vocês quiserem comentar alguma coisa. A gente até tinha pensado em abrir os currículos, né, Lilian? A gente pode auxiliar também. Obrigada. Na biblioteca, vocês não atendem presencialmente no momento? Não. A gente atende por MConf e individualmente, né, a gente marca o horário e atende assim, né, mas presencial não está tendo nenhuma atividade presencial. Eu tenho que mandar um e-mail para marcar agendamento? Isso. Qual é o teu curso mesmo? É farmácia. Farmácia. E qual seria a tua... qual seria marcar o horário para qual atendimento? Para emprestar um livro. Tá, mas o livro lá da nossa farmácia, lá da nossa biblioteca? Não, eu acho na saúde. Tá, não, assim, ó, a gente tá fazendo empréstimos dos nossos livros. Cada biblioteca, ela é responsável, ela só gerencia o seu acervo. E daí o que acontece? Nem todas as bibliotecas estão fazendo esses empréstimos, né? Então precisa fazer a busca no catálogo no SAB, identificar qual é o livro que tu precisa, e daí tu vai precisar mandar um e-mail para a biblioteca que aparece ali. Aí provavelmente, se é um livro da saúde, né, tu vai ver se é lá na farmácia, se é, enfim, qual é a biblioteca que tem aquele livro disponível, e daí tu tem que mandar um e-mail para eles para saber se eles estão emprestando. Lá na FCE, né, quando tu busca materiais que está identificado como ECO, que é a sigla da nossa biblioteca, daí tu vai mandar um e-mail e a gente vai te dizer se esse livro está disponível ou não, se ele tem disponível na plataforma Minha Biblioteca, ou então se está disponível ali no SAB de alguma forma.
tá? Nós estamos fazendo empréstimos, mas não são todas as bibliotecas que estão. E daí tu tem que fazer essa busca no catálogo e tem que entrar em contato com a biblioteca que aparece a sigla ali. Tá, obrigada. Mas se tu quiser uma intermediação, de repente, que a gente te ajude a encontrar, a localizar o livro, de repente, e depois tu entra em contato com a outra biblioteca, aí pode ser, né, Vivian? Pode mandar um e-mail no feedback e a gente vê contigo. Mas a gente não pode emprestar os livros das outras bibliotecas. A gente pode auxiliar assim, para encontrar online, ou mesmo reencaminhar para a biblioteca da farmácia, né? Para fazer essa mediação, como a Lilian falou. Tem a da farmácia, a Tati, né? A bibliotecária. A a Tati. A Poliana. Eu estou procurando o áudio também. Eu tenho urgência mesmo para estudar online, virtualmente, é muito ruim para mim. Mas a gente pode ver. Daí, eu realmente não sei te dizer como é que elas estão fazendo, mas não custa nada a gente mandar um e-mail, né? Sei que as duas bibliotecárias que estão lá, Poliana e Tatiane, a gente pode entrar em contato com elas e ver, porque de repente elas estão também fazendo plantões para empréstimo, mas realmente não sei te dizer. Eu vou buscar aqui também. Achei o e-mail da farmácia. Isso. E daí pode conversar com elas, né? E não conseguir contato, pode entrar com a gente, em contato com a gente também. Eu queria fazer uma pergunta sobre o nosso assunto, né? Sim. E na página inicial, né, para fazer o leite, tem que ter um resumo, né? Uhum. Esse resumo, será que é para traduzir? Porque currículo qualquer pessoa pode ver. Então, será que dá para traduzir? Tu tem a opção de ter o teu currículo em inglês também. Né? Então, tu faz todo o preenchimento dele em português e lá na atualização tu tem a opção de que o artigo que o currículo ele esteja em inglês. Então, ele vai mostrar também as tuas informações em inglês e aquele resumo ali inicial. Aquele resumo, se a gente só preencher os dados, ele vai gerar um formatinho ali dizendo a graduação, qual a área de atuação, isso. Mas se vocês acharem interessante, tiverem mais coisas para colocar ali, vocês podem escrever esse resumo, né, e deixar, porque como é uma apresentação, colocar mais dados ali que vocês achem relevantes. E daí ele tem a opção ali de tradução. Né? E se ele não traduzir todo o resumo, então vocês podem fazer a tradução e colocar ali na caixinha que tem a opção. Eu acho que o meu currículo ali, ele é maior o resumo, né, em português, e quando ele tá a tradução em inglês ali, ele tinha só a questão da formação e da área de atuação. Então, acho que vocês têm que fazer a tradução de todo o resumo, se vocês modificaram, né, incluíram mais coisas ali, e coloca no campo e ele vai aparecer. Tá. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Então, já podemos encerrar, né? Eu tenho uma dúvida rapidinho.
Capacitação a gente coloca como formação complementar? Sim. Não sei. É aqui, que vai ser cursos de extensão, curta duração e outros tipos de formação complementar. Então, é aqui essas capacitações. E daí, o que a gente viu lá na apresentação? Né? Daqui a pouco tu tem muitas participações nessas capacitações ali, e daí é selecionar um pouco, né, o que tu vai colocar. Quando a gente não tem muita coisa, é interessante a gente vai colocando ali as informações, mas daqui a pouco vocês já têm uma bagagem maior, já participaram de vários eventos, daí vocês vão começar a selecionar o que vai ser colocado ali, e daí pensar qual é a minha área de atuação. Essas capacitações, então, eu coloco de acordo com o que eu, né, com a minha área de interesse. Mas sim, aqui na formação complementar. E daí ela vai vir logo depois da formação acadêmica ali, aparece. Certo. Obrigada. Alguém mais? Apareceu aqui opções da enquete. Apareceu opções da enquete. Mas eu acho que a gente não fez nenhuma enquete. Eu acho que não, deve ter batido ali. Eu vou parar, então, a gravação, né? A gente agradece essa possibilidade de estar aqui falando um pouquinho do currículo Lattes. Eu acho que é um apanhado, assim, bem geral, né? Mas tem as possibilidades de vocês irem lá no Super 8, participar do curso, e daí tem uma segunda parte que fala das publicações, que fala de visibilidade, que também é interessante a gente conhecer, né? Porque hoje a gente está aqui na graduação e às vezes na graduação a gente não faz tantas publicações, nada, mas daqui a pouco eu quero continuar na pós-graduação, quero continuar fazendo isso. E agora também, né, com a questão do trabalho remoto, a gente tem participado muito de mesas redondas, enfim, na internet, né, essa participação. Então, também é interessante, né, de saber. E, às vezes, a gente precisa saber um pouquinho mais como ter mais visibilidade. Então, se vocês tiverem interesse, é bem legal. E vale horas complementares, né, que é importante durante a graduação. A cada 15 horas nos módulos é um crédito complementar.